Poemário. Divulgação de poetas açorianos. É mesmo isso, hoje é terça-feira, agora são 11h15, mais coisa, menos coisa, estamos aqui com o Luís Costa para nos trazer os poemas. Bom dia, Luís. Bom dia, Odília. Poemas já foram trazidos antes, acabámos de ouvir então de Sofia Melbrenner na voz de Fernando Ribeiro de Municipal. Exatamente, e da Dulce Pontes, uma dupla improvável. Foi uma aventura feita para um programa de televisão. A dizer já há uns anos atrás um anúncio de uma operadora. De uma operadora, exatamente. Fez essas duplas improváveis, e o Fernando Ribeiro com a Carminho também fizeram uma dupla maravilhosa. Eu gosto muito são aventuras, para mim, aventuras musicais, mas que normalmente saem bem os resultados. Há fusões que se fazem que acabam por sair bem, há outras que não, mas pronto, é assim mesmo, vai-se fazendo testes e vai-se vendo o que é que encaixa. Ora, está aí, tu acabaste de sugerir mais uma que vai entrar também na nossa playlist, que é o Noides com Estranha Forma de Vida. Cátia Guerreiro com Noides, está também maravilhoso. Deve ser muito Eu conheci Noides quando eles estiveram a atuar, se não me engano, em 2010. Já pois, lá vão os anitos no Bailão. No Cerrado Bailão, no Angra Rock. E foi quando conheci a banda, aquilo foi espetacular. Fiquei logo apaixonado pelo som deles e fui buscar muitos mais temas deles. E este Noides com a Cátia Guerreiro está divinal. É para ouvirmos depois do poemário ainda hoje a música nova. Para já, e a nível de poetas é uma mão cheia, são duas, quantas? Hoje temos 5, 2 açorianos e 3 a nível nacional, e vou começar por João Ilhéu, nascido na Praia da Vitória, aqui na Ilha Terceira, a 31 de maio, exatamente, de 1896. Seu nome completo, Federico Augusto Lopes da Silva Júnior, usou o pseudónimo de João Ilhéu, com o qual publicou a maior parte da sua obra, principalmente a literária, mas também usou Federico Lopes e mais raramente também usou o seu nome, Federico Lopes da Silva. Estudou nos Lições de Angra do Heroísmo em Ponta Delgada, que terminou em 1915. Matriculou-se no Instituto Superior de Agronomia, mas, mobilizado, acabou por seguir a carreira militar, matriculando-se na Escola de Guerra, terminando o curso de Infantaria. Foi sucessivamente promovido a alferes em 1918, tenente em 1922, capitão em 1938, major em 1946, tenente-coronel em 1952, passou à reserva então em 1954 e à reforma em 1966. Foi comandante do batalhão II-17, aquartelado no Castelo de São João Batista, onde, aliás, passou a maior parte da sua carreira militar. Na reserva, serviu na Base Aérea 4 como presidente do Conselho Administrativo. Ocupou o cargo de presidente da Câmara de Angra do Heroísmo em 1933, provedor da Santa Casa da Misericórdia da Praia da Vitória em 1941 e de Angra do Heroísmo em 1949. Foi também presidente da direção do Monte Pio Terceirense em 1960 e vários outros cargos de índole social. Distinguiu-se essencialmente como poeta, contista, autor teatral, etnógrafo e jornalista. Toda a sua obra é de índole regionalista e etnográfica e interligada por uma ideia base de identidade açoriana e da força criadora da cultura popular. Os seus versos, os seus contos, as suas peças teatrais, todas elas estão marcadas por essa opção de ir beber à fonte popular a inspiração e os ensinamentos, ainda que muitas vezes idealizando o povo, dando a ele uma imagem romântica e desfasada da realidade. Obteve sempre grandes êxitos literários junto dos seus leitores fiéis e do grande público, principalmente com as suas obras para o teatro musicado no género opereta, em colaboração com músicos da sua geração. A mais conhecida obra sua nesse campo foi Água Corrente, com música de Henrique Viana da Silva e que foi sucessivamente representada entre 1928 e 1962, na Terceira, em São Miguel e no Faial. Foi sócio fundador do Instituto Histórico da Ilha Terceira, onde desenvolveu um aturado e continuado trabalho de investigação e teorização sobre etnografia, sendo discípulo de Luís da Silva Ribeiro. A sua obra etnográfica, que é fundamental para se entender o regionalismo açoriano da primeira metade do século XX, encontra-se recolhida num volume intitulado Notas Etnográficas. Foi também
com menos êxito, divulgador de temas de história açoriana, sob um prisma da história biográfica de enaltecimento dos heróis insulares no seu contributo para o engrandecimento da pátria comum. Como jornalista, fundou o Jornal de Angra em 1933, que marca pelo seu programa renovador na imprensa local e pela qualidade técnica e artística das suas edições. Além disso, foi colaborador assíduo da União, com rúbricas de crítica social e política. Por último, é de destacar a sua faceta de animador cultural incansável, através de palestras e montagem de espetáculos, sendo dos primeiros nos Açores a usar a rádio como veículo de comunicação cultural. Foi sócio da Sociedade de Geografia de Lisboa, do Instituto Cultural de Ponta Delgada e do Instituto Açoriano de Cultura e condecorado com a Ordem de Cristo de São Bento de Avis. Faleceu em Angra do Heroísmo a 6 de fevereiro de 1979. E obrigado, Odília, salvaste-me agora com um bocadinho de água. É sempre necessária. Tenho que trazer uma garrafa, É que são tantas coisas que não tenho que trazer que algumas ficam atrás. Ai, tantas que ficam atrás. Vamos então ao segundo poeta açoriano, José Machado Raposo de Medeiros, nascido em Ponta Delgada a 30 de maio de 1903. As suas produções poéticas foram dispersas por jornais e revistas. Em carta confessa que fez versos, ocasionalmente, quando uma certa solidão interior quer exprimir-se. Leitor de poetas portugueses, evidenciando-se Antero de Quental, onde é notória a sua presença espiritual e formal, especialmente no soneto. A nível nacional, trago Violante do Céu, Soror, nascida como Violante Montesino, Lisboa, a 30 de maio de 1601 ou 1607, não há uma data certa. Há mais de 15 dias, talvez. Há mais de 15 dias, já está a rasgar dentes até a senhora. Foi uma religiosa escritora barroca portuguesa. O seu pai era Manuel da Silva Montesino e a sua mãe, Helena da França de Ávila, professou a 29 de agosto de 1630 no convento de Nossa Senhora da Rosa, em Lisboa, convento de monjas da Ordem dos Pregadores, e ali que depois acabou por falecer. Conhecida pelos meios culturais da época como 10ª Musa e Fênix dos Engenhos Lusitanos, foi um dos máximos expoentes da poesia barroca portuguesa. Compôs uma comédia para ser representada durante a visita de Filipe III a Lisboa. Era fluente em português, latim e espanhol. Tocava harpa e cantava. Faleceu a 28 de janeiro de 1693. Também a nível nacional trago António de Castro Feijó, nascido em Ponta de Lima a 1 de junho de 1859. Foi um poeta e diplomata português. Fez os estudos liceais em Braga, de onde partiu em 1877 para Coimbra, onde concluiu o curso de Direito em 1883. Dirigiu, juntamente com Luís de Magalhães, a revista científica e literária publicada nos seus tempos de estudantes académicos da Universidade de Coimbra. Em 1886, ingressou na carreira diplomática. Exerceu cargos diplomáticos no Brasil, consulados nos estados de Pernambuco e do Rio Grande do Sul, e a partir de 1895 na Suécia, assim como na Noruega e na Dinamarca. Casou a 24 de setembro de 1900 com a sueca Maria Luísa Carmen Mercedes Joana Lewin, cuja morte prematura, em 21 de setembro de 1915, o viria a influenciar numa temática fúnebre patente na sua obra. Faleceu em Estocolmo a 20 de junho de 1917. João Luís Barreto Guimarães, nascido na cidade do Porto a 3 de junho de 1967, frequentou a Universidade do Porto, onde concluiu uma licenciatura em Medicina e Cirurgia. Destacou-se como poeta e tradutor, tendo lançado o seu primeiro livro de poemas, Há Violinos na Tribo, em 1989. Em 2019 editou a antologia O Tempo Avança com Sílabas, em comemoração dos 30 anos de carreira como escritor, onde recolheu uma centena de poemas. As suas obras foram publicadas em várias antologias e revistas sobre literatura em Portugal, Espanha, França, Bélgica, Holanda, Reino Unido, entre muitas outras. A sua obra, Mediterrâneo, foi igualmente publicada em espanhol. Edita também o weblog Poesia Ilimitada, onde faz a tradução e comentário de vários poemas de autores contemporâneos.
Também exerce como médico no Centro Hospitalar da Vila Nova de Gaia, sendo especialista em cirurgia plástica, reconstrutiva e estética. E por hoje, então, a nível de poetas, estamos falados. Falta só mesmo assim, as nossas despedidas. É verdade. E o poema escolhido do autor, do José Machado Raposo de Medeiros. Mas já sabe, pode seguir o Poemário pelas redes sociais facebook.com/poemariorca ou também pelo Instagram Luigi_de Pádua. Também pelo Facebook e pelo Instagram pode seguir a Rádio Clube de Angra. Também temos o canal do YouTube, basta subscrever e seguir todos os conteúdos que são partilhados aqui na rádio. Para finalizar, temos o meu canal, com a nossa rádio também lá fazer parte da listagem. Não esquecendo que nas madrugadas de sexta-feira, às 4 da manhã, também poderá ouvir o Poemário. Seja 4 da manhã aqui, e os nossos imigrantes que estão espalhados pelo mundo conseguem nos ouvir a outras horas. Sem dúvida nenhuma. Estamos então a chegar sempre e cada vez mais longe, e ainda bem que é levar coisas bonitas como a poesia. Falta então o poema recitado aqui pelo Luís Costa, e foi escolhido de que poeta? É um poema então de José Machado Raposo de Medeiros e titula-se Ao Ler Cartas de Amor de Fernando Pessoa. Houve de facto um primeiro encontro. Uns olhos enormes, negros, fluídos, pousaram nos meus por instantes e assim se marcaram dois destinos. Dois trajetos que se cruzaram e ficaram ligados para sempre. Se houve eu te amo, não me lembro. Já passaram tantos anos. Tantos. Mas mesmo sem ela, houve mais que confissão. A construção de um lar, o trabalho, as dificuldades da vida comum. Que mais uniram dois seres cuja aspiração não tinha outro nome a não ser amor. Se tivemos a ridicularia das cartas de amor, foi depois, quando a distância nos separava, e dois corpos separados ficam ligados pelo espírito de que as cartas são confessionário. Não me arrependo de ter sido ridículo. Quem me dera voltar atrás, sentir o incêndio da paixão, voltar a ter ciúmes do próprio chão até. E não ter esta sensação de estar a mais, de ser um peso morto entre os demais. Não foi a falta de amor e o que ela comporta que fez de mim um fardo de cinza morta. E pronto, é desta forma bonita que estamos a pôr o ponto final na edição de hoje, do último dia do mês de maio. Então vamos nos encontrar, Luís, para o mês que vem. Para o mês que vem cá estaremos novamente. Então, até lá, a continuação de uma ótima semana. Igualmente. Poemário. Divulgação de poetas açorianos.